Você assiste agora Alego News. Em atendimento ao alerta feito pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que defende o isolamento social como forma de conter o avanço da pandemia do coronavírus e que aqui no estado de Goiás foi reforçado pelo governo e também por meio de decreto assinado pelo presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, a Assembleia Legislativa permanece fechada até o dia 4 de abril. Até o retorno oficial das atividades, as principais notícias do Parlamento Goiano e os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus em nosso estado, a Covid-19, você acompanha em nossas edições especiais. A cobertura completa tem sido feita pelos nossos repórteres que de casa realizam entrevistas remotas com autoridades da área e também de quem faz parte de fato da chamada linha de frente, como os profissionais da saúde e da segurança pública. Tudo para deixar você bem informado. Aqui em nossos estúdios, estamos em um número bem reduzido. Afinal, a segurança é para todos e ela deve vir em primeiro lugar. O Alego News está começando. Deputados seguem seus trabalhos em busca de ações para combater os reflexos da Covid-19 em nosso estado. FIEG apresenta plano de emergência ao governo, com expectativa de volta ao trabalho dia 6. E na dica de hoje do quadro Saúde, uma cirurgiã vascular fala como minimizar possíveis desconfortos causados pela falta de exercícios neste período de quarentena em casa. O Alego News está no ar. Os parlamentares continuam as atividades de forma remota e em casa, recebendo solicitações de lideranças por videoconferência, por exemplo. Esse é o destaque de hoje do repórter Cid Ramos, que traz uma entrevista com o deputado delegado Humberto Teófilo. É com você, Cid. Olá, Patrícia. Um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alego. Nós continuamos aqui, trabalhando de casa, trabalhando remotamente para levar até você informações precisas e importantes sobre o desenvolvimento do trabalho do Parlamento Goiano neste período de isolamento social. E o trabalho não é pouco, não. Eu tenho conversado com muitos deputados e as demandas são muitas. E a gente tem mostrado aqui como tem sido a rotina dos parlamentares goianos durante esse período em que a maioria das pessoas está recolhida em casa. Hoje nós vamos conhecer como tem feito o trabalho o deputado delegado Humberto Teófilo. Eu conversei com ele sobre os principais projetos que ele tem desenvolvido para atender as demandas da população neste instante. Estamos conseguindo trabalhar de forma remota, atendendo várias lideranças, fazendo reuniões por videoconferências, né? Posso dizer que até estou chegando a utilizar o celular 9 horas por dia, então o tempo todo no celular. Nós temos sim alguns projetos que serão enviados, nós estamos esperando o governador atuar, porque até o momento ele está omisso no que tange aos incentivos econômicos e tributários. E diante dessa omissão do governador, nós nos próximos dias enviaremos um pacote desses incentivos por intermédio de projetos de lei. Como a gente sabe, existe um decreto do governo de Goiás determinando que a maioria das atividades econômicas ficam paradas até o próximo dia 4, até o próximo sábado. Teoricamente, as atividades voltariam ao normal na próxima segunda-feira, dia 6. Mas, por enquanto, o governo ainda não se posicionou oficialmente sobre se vai prorrogar ou não esse período de recolhimento social. Eu perguntei ao deputado delegado Humberto Teófilo o que ele pensa da prorrogação ou não desse decreto e como é que ele espera que tudo isso vai terminar. E, principalmente, qual deve ser a política do governo do estado para atender as famílias que mais necessitam. Eu, primeiramente, tenho que parabenizar o governador Ronaldo Caiado até este momento por ter realizado essas medidas preventivas muito duras, mas necessárias. Ocorre que o governador ele tem que decidir se vai prorrogar ou não. Os empresários, os assalariados, eles têm que realizar um planejamento financeiro. O governador, até o momento, está inerte, omisso,
nada falam que todos ficam assim angustiados. Eu sou favorável à volta do comércio de forma progressiva, atendendo medidas preventivas com álcool em gel em todos os departamentos, com desinfecção a cada 2 horas, entre outras medidas até mesmo sugeridas pela Organização Mundial de Saúde. Também não estou vendo nenhum pacote de incentivos fiscais e econômicos do governador. A moratória no que tange ao ICMS, com muito custo, ele prorrogou o prazo do pagamento do IPVA. O governador ele não está tendo decisão, ele tem que falar se vai prorrogar ou não. Eu sou favorável à volta do comércio de forma progressiva. A economia está aí à beira do caos e nós temos que sim colocar aí o pão de cada dia naqueles mais necessitados, que é o pobre, que está dentro de casa sem o seu salário mínimo. Conversamos então com o deputado delegado Humberto Teófilo sobre como tem sido a rotina dele nesses dias de recolhimento e vamos continuar fazendo esse trabalho, ouvindo aqui quais são as medidas que estão sendo tomadas pelos deputados para ajudar a população neste momento em que muitos precisam da ajuda do poder público. E pelo gabinete virtual do deputado delegado Eduardo Prado, uma ação importante tem sido realizada por meio de uma campanha que envolve solidariedade e ação direta do parlamentar destinada ao combate dessa pandemia em nosso estado. Olá, meus amigos, delegado Eduardo Prado, deputado estadual no estado de Goiás. Eu estou realmente muito preocupado. Recebi diversas mensagens, mães desesperadas, vídeos, pessoas pedindo socorro, sem mantimentos e passando necessidades básicas. E realmente eu fiquei muito triste pelas dezenas, centenas de mensagens que venho recebendo diariamente aqui no nosso número do gabinete virtual. De forma imediata, já aí há 15 dias, eu destinei 60% do meu salário, como deputado estadual, para a aquisição de cestas básicas, além da doação que nós recebemos pela campanha que nós fizemos, que estamos fazendo, pelo 62981083312. Agradeço os meus amigos aí, as pessoas, os seguidores que estão contribuindo, mas esse repasse do meu salário, juntamente com a ajuda dos meus amigos, nós já conseguimos arrecadar aí mais de 400 cestas básicas. Digo a todos que isso aí eu faço de muito coração. Por outro lado, quero reiterar o meu posicionamento perante a sociedade, de que a verba do fundão eleitoral seja destinada totalmente para o combate ao coronavírus e também para ajudar essas pessoas necessitadas, que se prorrogue a eleição posteriormente. E o projeto que está em votação, em trâmite no Senado, da questão da tributação do imposto sobre grandes fortunas, que seja aprovado. Nós temos uma parcela pequena de bilionários no Brasil e essas pessoas devem pagar, sim, impostos sobre essas grandes fortunas, que já é instituído pela Constituição Federal de 1988, até hoje não foi regulamentado. Nós temos que fazer isso e eu apoio essa iniciativa. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas pessoas que estão aí contribuindo com a nossa campanha e as pessoas e os outros, eu posso falar por mim, mas os demais políticos que puderem fazer isso também, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, enfim, quem tiver condição, as pessoas que tiverem condições de fazer isso, que façam, que também contribuam com o seu salário, porque tem muitos profissionais liberais, autônomos, desempregados passando necessidade. E nós temos que ajudar. Um grande abraço aí, delegado Eduardo Prado. Que Deus abençoe. Estamos em oração. Veja agora como a nossa Casa de Leis modificou sua estrutura para que as atividades não fossem prejudicadas durante este período de pandemia. Vem cá, já parou pra pensar como essa pandemia tá transformando a vida da gente? É verdade, além dos novos cuidados com a nossa saúde, a gente tá tendo que reinventar muitas coisas, dentre elas a maneira de trabalhar. Na nossa conversa de hoje, a gente te conta um pouco de como a Assembleia Legislativa de Goiás modificou a sua estrutura para que as suas atividades não fossem prejudicadas. Na semana passada aconteceu a primeira sessão remota da história da Casa de Leis. Através do celular ou do computador, os parlamentares discutiram e votaram matérias importantes
importantes no combate à propagação da Covid-19, como o decreto de calamidade em Goiás e medidas que garantem o direito do consumidor durante a pandemia. A preocupação é grande e fez com que todos os 41 deputados apresentassem um projeto para que, durante a situação que a gente está passando, fique proibido o aumento sem justa causa do preço de produtos ou serviços. A propositura determina também que os serviços públicos essenciais, como fornecimento de água, de luz, de telefonia e de gás de cozinha canalizado, não sejam interrompidos em razão de falta de pagamento. Muita ação produtiva saiu dessa primeira sessão remota, viu? Pois é, e o funcionamento do sistema online é muito intuitivo, então os deputados comentaram que o saldo foi extremamente positivo. Isso porque plataformas digitais têm sido extremamente importantes nesse momento. Eu faço um balanço extremamente positivo desse trabalho que os parlamentares puderam fazer. Por essa razão, quero parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, os 41 deputados, o nosso presidente Lissauer, por dar a oportunidade de votarmos matérias importantes para a sociedade, para o setor produtivo, em relação ao coronavírus. Vários projetos com temas ligados ao combate do coronavírus em Goiás e principalmente para atender a população foram votados com agilidade, votados com diálogo e com a tecnologia a favor dos cidadãos. O parlamento progrediu porque agora utiliza essa plataforma da votação remota. Inclusive, pensando nisso, partiu de um dos nossos parlamentares a solicitação de um aplicativo para a Enel. A reivindicação é que por lá o consumidor possa encaminhar à empresa, a partir de abril, a sua própria leitura do consumo de energia. A Enel se comprometeu a colocar a medida em prática e também atender outras providências solicitadas para que as pessoas não passem por dificuldade de quitar suas contas mensais. A Assembleia está empenhada em apresentar propostas para minimizar os efeitos do coronavírus e a gente também está junto nessa. Por isso, sempre vai ter por aqui um reforço sobre os cuidados para a prevenção a essa doença. Não deixe de cobrir o nariz e a boca com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar. Lave as mãos com água e sabão com frequência ou faça uso do álcool em gel. Evite aglomerações e fique atento a possíveis sintomas da Covid-19, que incluem tosse, febre e dificuldade para respirar. Por hoje é só. Tchau, até a próxima. No próximo bloco, Federação das Indústrias entrega ao governo plano de contingência para a volta ao trabalho na próxima semana. Criado em 2006, o Twitter é mais que uma rede social, uma plataforma de informação instantânea. São apenas 140 caracteres, mas por meio de threads, você pode criar uma sequência de postagens e, com fotos e vídeos, publicar um mundo de informações. O Twitter é um gigante porta-voz de empresas, artistas, programas de TV e dos políticos que têm utilizado a ferramenta cada dia mais para declarações e afirmar posicionamentos para seus seguidores. Você sabia que a TV Alego tem uma conta no Twitter? Nela, você pode acompanhar todas as atividades do Legislativo Estadual e também a nossa programação. Então, siga a gente pelo perfil @TV Alego Oficial.
O Alego News Especial está de volta. A FIEG, Federação das Indústrias de Goiás, que representa 36 sindicatos de 9 diferentes setores de indústrias goianas, entregou esta semana ao governador Ronaldo Caiado um plano de contingência para a volta ao trabalho de forma responsável, a partir do dia 6 de abril. Só lembrando que o decreto do governo se encerra agora, dia 4 de abril. A repórter Luciana Martins conversou com o presidente da FIEG, Sandro Mabel, para saber como seria na prática essa retomada ao serviço. Luciana. Oi, pessoal, é isso mesmo. Como você mesmo disse, a FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, representa aí 36 sindicatos com 9 diferentes segmentos: confecção, fármacos, alimentos, mineração. E de acordo com informações da própria FIEG, 75% destas indústrias estão paradas devido ao isolamento social. O decreto do governador encerra agora, de abril, e a gente conversa com o presidente da FIEG, Sandro Mabel, para saber sobre essa volta. A federação já acena com a possibilidade de uma volta consciente, uma volta responsável a partir do dia 6. E como seria isso, presidente? As indústrias estão realmente preparadas com equipamentos de segurança, com EPIs, máscaras, termômetros, para receber esses funcionários com segurança? Nós preparamos a FIEG, junto com o apoio da FEComércio, e para o Fórum Empresarial, nós preparamos uma plataforma onde nós contemplamos exatamente essa retomada responsável. Cada setor, tanto comércio como indústria, como serviços, turismo, escolas, terão um termo de responsabilidade para retomar. O que eles têm que fazer com isso? Eles vão clicar nessa plataforma e vão receber um termo do que eles têm que fazer para abrir. Vamos dizer, numa indústria, é o que você falou, tem os termômetros, medir a temperatura, a pessoa que está gripada não deixar entrar, uso da área de risco, quem tem mais de 60 anos, quem tem diabetes, e isso tudo vai ter que isolar essas pessoas. Isolar, mantendo os salários dela pago, porque senão, se essa pessoa for demitida hoje, ela vai para a rua procurar um emprego, procurar um bico, e aí ela vai ficar mais exposta ainda. Nós entendemos que esse isolamento deve ser feito de forma vertical. O que é? É um isolamento de parte da população, principalmente a população de mais risco, e o cuidado nas que retornarem. Então, dentro disso daí, o comércio, a indústria querem fazer uma sugestão ao governo, criamos essa plataforma, uma plataforma poderosíssima, que vai permitir o governo dizer qual a atividade que abre, em que município que ela abre, e se tiver um aumento da doença, ela pode ser fechada a qualquer momento, aquelas indústrias também, ou aquele comércio, aquilo, enfim, tem um controle total da situação. Muito melhor do que se obrigar a ficar aí mais 15, 20 dias fechados e as pessoas começarem a abrir por conta própria, que aí não vai ter nenhuma orientação, não vão fazer nenhum tipo de compromisso, não tem fiscalização, não tem um termo referencial de ações que devem ser feitas, e aí corre-se o risco, então, de espalhar a doença de uma forma muito mais forte, porque não tem jeito. Ninguém tem dinheiro para aguentar 30 dias fechado. Não existe isso. Essa plataforma, presidente, ela inclui também essa plataforma de contingência, né? Ela inclui também o escalonamento dos funcionários, porque as indústrias, elas se caracterizam por ter muitos funcionários, né, trabalhando no mesmo horário. Como que seria isso? Ela contempla tudo isso. Ela contempla um plano de ação que a indústria assume a responsabilidade de praticar aquele plano de ação e, com isso, ela poder ser, inclusive, responsável. A fiscalização vai lá, se ele não estiver executando aquele plano de ação que ele assumiu o compromisso, ela pode ser fechada, inclusive. Okay. Então, muito obrigada pela entrevista, viu? A FIEG, então, já determinando aí uma volta gradual, uma volta responsável a partir de 6 de abril. Quero dizer que não é só a FIEG. A FIEG é o Fórum Empresarial, que reúne a agricultura, comércio, indústria, associações comerciais, quer dizer, é toda a OCB, as cooperativas, e nós não vamos colocar isso para funcionar. Nós demos ao governo essa plataforma para ele colocar para funcionar se achar que é viável. Nós achamos que era importante funcionar, mas quem liga o botão, quem aperta o botão de partida,
é o governo, é a Secretaria de Saúde que vai identificar. Onde não tem problema da doença, ela vai abrindo gradualmente. E se a doença avançar, por acaso, em algum lugar, ela pode fechar novamente aquela cidade ou aqueles estabelecimentos ou alguma coisa parecida com isso. E ainda falando sobre economia, o presidente executivo da Adial Goiás, Edival Portilho, falou sobre o grande volume de produtos estocados nas indústrias de gênero alimentícios, depois das medidas de isolamento em Goiás. O decreto do governador Ronaldo Caiado, o decreto de isolamento social, segue até o dia 4 de abril. E existe a possibilidade de uma flexibilização, mas áreas onde possa existir a grande aglomeração de pessoas não terão a liberação. É a previsão desse momento agora. E para falar sobre a Adial Goiás, que é uma associação pró-industrial do estado de Goiás, eu recebo o presidente executivo da Adial, Edivar Portilho. Bem-vindo à TV Alego. Presidente, qual é o impacto na economia destas indústrias hoje no estado de Goiás? Olha, nós hoje estamos convivendo aí com o funcionamento, a operação somente de 3 segmentos, basicamente da nossa indústria goiana. São 3 segmentos fortes e consolidados aqui, graças aos programas de atração de investimento dos últimos 30 anos que nós oferecemos aqui em Goiás, que são os incentivos fiscais. Dessa forma, o parque industrial de alimentos, de medicamentos e de higiene e limpeza estão em plena operação, porém, agora já começa, na questão de indústria de alimentos, uma diminuição das vendas por conta do fechamento e paralisação de cadeias de hotéis, de restaurantes, de cadeias de restaurantes fast food, também de refeitórios industriais que compram no food service, que a gente chama, muitos alimentos para oferecer aos seus trabalhadores. Isso nos preocupa. Por isso, nós, junto com o Fórum Empresarial, que é a CIEG, a Adial, FEComércio, FCDL, FACIEG, FIEG, FAEG e OCB, elaboramos um programa para uma retomada responsável dos negócios em Goiás. E essa retomada só se chegará com êxito com o compartilhamento da responsabilidade entre o governo estadual e também empresários e trabalhadores. Essa é a nossa visão. É importante a Adial entender essa responsabilidade. Agora, quanto ao estoque, como é que está o estoque devido à produção e agora à falta de movimento no comércio? Houve uma corrida muito grande no início da chegada, né, do vírus no Brasil aos supermercados. As famílias se abasteceram e estão reclusas, né, em sua grande maioria, nesse isolamento social. Dessa forma, as vendas aumentaram naquele momento, e muito, com essa paralisação que eu disse das cadeias que oferecem alimentos, como restaurantes, bares, e hotéis e etc., a produção de alimentos continuou no mesmo ritmo, porém agora não tem venda, ou seja, os estoques estão aumentando muito, isso reflete no preço pago, na matéria-prima, por exemplo, ao produtor rural de leite, de outros produtos produzidos nas propriedades rurais. Então preocupa, porque o reflexo já começou a bater lá no segmento primário da cadeia produtiva, que são os produtores rurais. Dá para se fazer uma retomada com responsabilidade, desde que haja esse engajamento e esse compartilhamento de responsabilidade entre essas esferas de governo, trabalhadores e também os empresários. A advogada fala sobre medidas do governo para socorrer informais e empresários brasileiros. Olá, doutora. É um prazer poder conversar com você e trazer os esclarecimentos aos nossos telespectadores. Olá, Tiago. Boa tarde. O prazer é todo meu. É sempre uma honra estar aqui com você. Doutora, o que o senhor achou dessa medida do governo federal? A princípio eram R$200, depois mudou para 600 e agora acabou já sendo aprovado no Senado Federal esse valor de R$600 para ajudar as pessoas mais vulneráveis. Qual a sua visão sobre essa ajuda? Eu acho de extrema importância, né? Já que as pessoas estão aí privadas da sua
liberdade de locomoção, principalmente os informais, né, que não têm um salário garantido todo mês, então, de fato, o Estado precisa intervir aí. O governo inicialmente tinha proposto R$500, depois aumentou para R$600. Foi um pedido do governo federal e, graças a Deus, aí foi aprovado pelo Congresso. Doutor, o mais difícil nesse momento é localizar essas pessoas que precisam dessa ajuda, porque o governo está usando, a princípio, o critério do Bolsa Família. Mas a gente sabe que são muitos trabalhadores no Brasil que estão sem renda, mas que não são cadastrados no Bolsa Família, né? Não, além dos cadastrados no Bolsa Família, tem os microempreendedores individuais, né? Então, assim, localizar não vai ser difícil não, Thiago, até porque as pessoas estão, assim, ansiosas para sacar esse benefício. Eu mesmo tenho recebido muitas solicitações, muitas perguntas de pessoas para saber como que vai fazer para sacar. As pessoas estão achando até que já está disponível esse benefício, né? Todo mundo aí já está desesperado para receber o benefício, porque as dificuldades estão batendo a porta. O governo já deu alguma dica, doutora, sobre como vai operacionalizar isso? Como as pessoas terão acesso sem causar um tumulto muito grande, consequentemente espalhar ainda mais a doença? Porque é um problema também, né? Se gera pessoas aglomeradas, aí a doença acaba crescendo também. O Ministério da Cidadania concedeu um pronunciamento anteontem, se eu não me engano, falando que primeiro precisa publicado uma medida provisória, um decreto regulamentatório e também a sanção do presidente da República, né, em relação a essa medida. Só depois disso que a população vai conseguir sacar esse benefício. A população vai conseguir sacar esse benefício dos bancos oficiais, Correios e Caixa Lotérica. Mas ainda não foi dito assim se vai ser possível fazer algum cadastramento online, nada nesse sentido, né? Até porque precisa desse decreto que vai regulamentar toda essa questão. Eu imagino que os seus clientes empresários têm procurado muito em relação à ajuda que o governo tem prometido às empresas e como o empresário vai ter acesso a essa. Quais foram até agora as principais medidas tomadas pelo governo em relação ao empresariado, doutora? O ministro Paulo Guedes também se pronunciou recentemente, informando os valores que já foram injetados aí na economia, né? Já foram injetados aproximadamente quase 700 bilhões na economia para micro e pequenas empresas, né, empresas de pequeno portes, disponibilizando créditos compulsórios através dos bancos oficiais também, através do BNDES, para as empresas conseguirem pagar as folhas de pagamento, aquelas que querem manter o emprego, né? Tudo isso, assim, porque o governo quer preservar os empregos. Então, as principais medidas foram essas: disponibilização de crédito através dos bancos para as empresas, as micro e pequenas empresas. Vamos agora para a saúde. Nas dicas de hoje, a gente traz a cirurgiã vascular Rogéria Ribeiro Baiocchi, que fala sobre como minimizar possíveis desconfortos causados pela falta de exercícios neste período de quarentena em casa. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a doutora Rogéria Ribeiro Baiocchi, eu sou cirurgiã vascular e vim aqui dar umas dicas simples para vocês de como a gente pode movimentar o nosso dia a dia. Bom, é sabido que estamos vivendo uma crise sem precedentes e alguns desconfortos começam a surgir em virtude da quarentena. E é para isso que eu estou aqui, para minimizar esses desconfortos. Então vamos às dicas? Não adianta, gente, fazer só 60 minutos de exercício na sua casa e passar o dia inteiro ou no computador, ou sentado no sofá, ou deitado assistindo série. Isso não te ajuda. Você tem que mudar de posição. Esse movimento tem que ser contínuo. Não deixa a água perto de você, hidrate-se bem, mas levante, vá até a cozinha pegar a água, explore novas posturas. Quando estiver deitado, tente colocar as pernas para cima. Quando estiver sentado também, tente movimentar as panturrilhas. Assim as veias vão trabalhar com uma sobrecarga muito menor.
São medidas simples que podemos fazer em casa para não sobrecarregar as veias e não ter o edema, que é o inchaço. O que é inchaço? Inchaço nada mais é que um acúmulo de líquido que ele é palpável nos membros. Aqui eu vou me referir mais a esse inchaço causado nos membros inferiores, tá bom? E ele tem diversas causas. Causas como comorbidades, que são doenças, tais como insuficiência venosa crônica, insuficiência cardíaca, renal, linfedema e outros. Mas esse não é o nosso foco por aqui agora. Eu vou falar de outras causas, como a má alimentação, o uso de alimentos ricos em sódio, frituras, embutidos, o uso abusivo de álcool, temos o sedentarismo, postural, gravidez e TPM. Outra dica importante que eu tenho para dar para vocês também é com relação à alimentação. Eu sei que nessa fase de quarentena nós procuramos ter no estoque alimentos industrializados porque eles duram mais, mas o delivery está aí para nos ajudar nisso. Então podemos sim ter uma alimentação saudável mesmo estando em quarentena. Então abuse das frutas como melancia, abacaxi, laranja, limão, morango, as hortaliças, como os alimentos verdes escuros, os temperos. Eu tenho certeza que você diminuir a quantidade de sal e aumentar a quantidade de tempero, a sua comida vai ficar muito mais saborosa e mais saudável. Então podemos usar aí cúrcuma, cominho, salsinha, hortelã, manjericão, manjerona. Para quem gosta de chás, nós temos o chá de hibisco, o chá verde, cavalinha, podemos colocar canela, gengibre. Não gosta de chá não? Então eu tenho uma opção boa para você também, os suchás. O que são os suchás? Você mistura o chá com uma fruta. Então você pode fazer um chá de gengibre com canela e misturar aí um pouquinho de limão, uma laranja, bater, deixar o chá gelado na geladeira, que vai ficar extremamente gostoso. Evite a combinação álcool, fritura e embutido. E isso vai te trazer um acúmulo de líquido importante e esse inchaço vai te incomodar nesse período. Então, vamos lá para um resumão de tudo isso? O resumão é o seguinte, gente, vocês têm que se movimentar, faça o seu exercício regularmente, mas não deixe de se mover ao longo do dia, explore novas posturas, levante para pegar água, tome chás, suchás, tenha uma alimentação saudável, evite o sódio na sua dieta, procure ter temperos na sua casa, evite a combinação de álcool, embutidos e frituras, isso tudo vai te ajudar. Lembre de fazer exercício para a panturrilha, que seu sistema venoso, ou seja, suas veias agradecem. E se porventura uma das pernas só tiver inchada e um inchaço súbito, dor intensa e desconfortável, com o aumento do membro, aí você deve sim procurar uma urgência ou uma emergência vascular para ver se não tem flebite ou trombose venosa profunda. O restante nós vamos dando a dica aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. A nossa equipe recebeu um vídeo de um casal goiano que chegou de viagem à Europa e que testou positivo para a Covid-19. O casal se mantém em casa em isolamento social e não vê a hora disso tudo passar. Viajamos para a Europa no dia 7 e fomos para Portugal, para Espanha, para Inglaterra. E quando a gente chegou na Inglaterra, estava muito frio. E eu comecei a sentir alguns sintomas, mas eu achei que eu estava gripando, porque estava 5 graus. E as nossas roupas, por mais que a gente colocasse bastante roupa, não era o suficiente para o frio que a gente estava sentindo. A sensação térmica eu acho que estava bem mais baixa que isso. E o vento lá é muito forte. Comecei a ter tosse, espirro, dor de cabeça, que eu não sou de ter dor de cabeça. Comecei a ter dor de cabeça. Depois veio a diarreia. Tive dor no peito. Fiquei uns 4 dias sentindo uma dor forte no peito. E aí foi isso que me preocupou bastante. Depois a gente foi para Paris. Em Paris ainda continuou tosse, espirro, aí começou a bater moleza, e aí foi um caos, a gente correu para vir embora. No dia 16 conseguimos comprar a passagem no dia 17, dia 19 eu passei muito mal. Foi o dia que eu consegui chegar em casa. Tava com muita fadiga, tava com dor no peito, a dor tinha aumentado, eu tava com tosse, eu tava com espirro, me deu febre, eu tava me sentindo muito quente. Eu falei pra ele, eu tô com muito medo, eu quero voltar logo pra Goiânia. A gente chegou por volta das 10 horas
da noite, e a gente chegou e eu falei pra ele, vamos já pegar o carro, vamos pra Goiânia, porque se eu passar mal, mais do que eu já estou, a gente pelo menos consegue correr para um hospital de lá eu me sinto mais, né, a gente tem mais estrutura e tudo mais aqui no nosso apartamento. A gente foi do governo, né, hospital, e não conseguiu. Aí ela falou, encaminhou a gente para ir pro Hospital Home, que ela falou que lá eles estavam fazendo e que provavelmente eles tinham todos os kits, a luva, tudo, enfim. A gente foi pro Hospital Home, fomos atendidos de imediato. Na hora que a gente chegou lá, ainda cheguei passando mal, mas eu não tava tão ruim igual o dia 19. Eu não parava de espirrar, não parava de tossir. Meu peito chega a doer. Eu achava que a dor no meu peito era até de tanto tossir, porque eu tossia. Aí eu tinha que puxar o ar muito forte para poder respirar melhor, nariz entupido. E aí eu cheguei lá, eles já nos atenderam de imediato. Foi tudo muito rápido. A gente chegou no Hospital Home, em Brasília. Foi pelo nosso plano de saúde que a gente conseguiu fazer. A gente fez o exame dia 20. Eles falaram que o exame iria ficar pronto no dia 24. Terminamos os exames, viemos para Goiânia. Chegando aqui em Goiânia, a gente continuou com sintomas, moleza e tudo mais. Já ficamos isolados aqui. Quando foi no dia 21, tinha acabado de dar 24 horas, tinha acabado de dar 25 horas do tempo que a gente fez o exame. O médico já ligou pra gente e falou, vocês testaram positivo para o coronavírus. Eu peço que vocês tenham calma. Começou a explicar tudo pra gente. Foi horrível receber a notícia. Eu chorei muito, todos esses dias eu tenho chorado. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo por mim, eu tenho medo pela minha família, eu tenho medo principalmente da minha mãe. Tem uma enfermeira do hospital que liga pra gente todos os dias pra tirar as dúvidas, pra tentar deixar a gente mais tranquilo. Devido ao fato da gente ter feito o exame em Brasília e vindo pra Goiânia, minha irmã entrou em contato já de imediato no dia com o secretário de Turismo de Goiás. Ele entrou em contato com a Secretaria de Saúde daqui de Goiás também, para poder a gente passar, né, essas informações para as autoridades, para eles saberem o que está acontecendo e tudo. Estamos isolados aqui, graças a Deus, melhorando dia após dia. Hoje mesmo eu só tive dor de cabeça, tomei dipirona. Todo dia a gente toma 2 vitaminas C, uma pela manhã, outra no final do dia. Eu acordo também todo dia com o nariz bem congestionado mesmo, sabe? O meu marido, ele teve tosse, dor de cabeça, teve dor de garganta, para respirar 100% ele tinha que puxar bastante, com bastante força o ar, e ele também não estava sentindo o cheiro da comida, sabe? Mas agora ele já tá tipo 90% já sentindo o cheiro. Então melhorou bastante. Estamos isolados, eu e ele. Ele me dando força, eu dando força pra ele. E assim vamos. Tá chegando na reta final. E eu peço a todos que fiquem em casa, gente. Fiquem em casa. O que vocês puderem fazer pra se isolar, quem puder, fique em casa, entendeu? E vamos conseguir sair desse tormento. Esse pesadelo vai acabar. E agora vamos para os números atualizados em nosso estado de casos da Covid-19, com Bruna Mastrella. Trindade surge pela primeira vez entre os municípios goianos com casos confirmados de Covid-19. Trata-se de uma mulher que mora na cidade, mas que está internada em um hospital particular aqui de Goiânia. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, chega a 73 o número de pessoas infectadas pelo coronavírus no estado. Além disso, há uma morte até o momento atribuída à doença e outras 7 que seguem em investigação. Esse número, contudo, pode ser muito maior, porque existem atualmente mais de 2.300 notificações suspeitas em análise. Além disso, o diagnóstico para a doença tem demorado em média mais de 7 dias para ficar pronto. Para se ter uma ideia, o hospital de campanha instalado aqui em Goiânia exclusivamente para o atendimento de pessoas com suspeita de Covid-19
até agora não recebeu o resultado dos exames de todos os 56 pacientes que já estiveram internados no local. Nesta quarta-feira, a unidade anunciou que das 14 pessoas que estão recebendo tratamento por lá, 6 seguem em estado bastante grave. A boa notícia é que o primeiro paciente da unidade, um senhor de 72 anos, que inclusive é marido da mulher que morreu de Covid-19 no último dia 26 de março, recebeu alta nesta manhã. Patrícia. E como aproveitar esse tempo de isolamento em casa? A dica de hoje vem do artista plástico Sandro Torres, da Arte Plena Casa e Galeria. Ele traz informações de conservação de telas e outros recadinhos para você. Vamos conferir? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Sandro Torres, aqui da Arte Plena Casa e Galeria, e quero conversar com vocês o seguinte: a gente está passando por um momento muito difícil, mas a gente precisa também pensar em como aproveitar esse tempo que a gente está em casa para, enfim, construir coisas e pensar positivo. A gente trabalha com arte e eu quero dar sugestões para vocês sobre montagem, conservação, tipografia, etc. Vamos mostrar, por exemplo, essa parede aqui. Aqui na galeria, claro que a gente tem uma certa facilidade, porque a gente já tem uma iluminação adequada, temos um pé direito que favorece, então a gente tem uma montagem aqui, ó, que a gente chama de parede de galerista, né, que vocês podem observar que são vários tipos de trabalhos. Tem pintura, tem desenho, tem gravura, tem uma peça ali que é uma peça de recorte, ou seja, mais objetual, quase uma peça em 3D, e são molduras, principalmente moldura caixa, né, que a gente chama, que é mais recomendado para esse trabalho em papel, né? Agora tem uma tela aqui em cima, aí vocês estão vendo, aí tem uma tela, então tem vários tipos. Tem com o vidro encostado, com o vidro afastado, né? A gente recomenda que, para uma boa montagem, você tenha alguns critérios. Primeiro, você pode tomar como critério o afeto e usar peças afetuosas para fazer uma montagem como essa. Não precisa ser só necessariamente pinturas e desenhos, não. Você pode colocar um objeto, uma escultura, uma peanha, desde que, claro, tenha uma harmonia. Eu vou mostrar alguns exemplos de montagens para vocês. Tá vendo? Isso aí tem desenhos, tem serigrafia, tem pintura aquarelada, tem uma pintura em prata em porcelana, né? E aqui eu vou mostrar como conservar para vocês. É muito simples. Em geral, uma pintura você não vai ficar passando produtos com álcool, veja, essas coisas não. No máximo você vai usar um paninho limpo, claro, de preferência seco, se não der, se tiver uma sujeira mais insistente, um paninho umedecido, né, para você usar. Existe um limpa-vidro, e tenha cuidado para não passar nas molduras, passe apenas no vidro, tá bem? Aqui a gente tem um espanador que é eletrostático. Esse é o ideal para você manter as traças longe dos seus trabalhos, tá? É muito importante, assim, porque um trabalho como esse pode dar fundo, tudo, cabe a você ficar observando se ele não está aparecendo uns pontinhos amarelados. Se isso acontecer, é recomendável que você leve para um especialista. A gente tem em Goiânia vários especialistas. Vamos mostrar outra montagem aqui. A gente tem, por exemplo, uma peça que é um objeto, né, dentro de uma caixa de acrílico, uma peça também em 3D que está emoldurada numa moldura caixa, uns desenhos em moldura caixa. Ali não tem vidro, é uma cerâmica, né? Um prato, gravura, etc. Então, quer dizer, aqui a gente também tem a condição de acondicionar melhor, que são os trainéis, né? E tem também as mapotecas. Olha só. Então aqui a gente consegue, sempre para o manuseio em papel, a gente usa as luvinhas, tá? Isso é muito importante, porque a mão da gente sempre tem uma oleosidade. Você vai manuseando o papel, aquilo vai ficando impregnado, então com o tempo a sua obra vai dando uma sujeirinha. Chega mais perto, por favor. Vamos mostrar aqui. Aqui são gravuras, desenhos, sempre a gente tem o papel, certificados, claro. Ali tem uma mapoteca em metal, não tem muita regra. Em geral, se for um lugar com muita umidade, você coloca um pouquinho de giz enrolado num filó, né, naquele paninho.
giz mesmo de escrever em louça, aquele giz puxa a umidade, né? Mas claro, existem produtos específicos, profissionais, né, em supermercados e tal, que puxam a umidade. Isso é importante, então ficar atento, ter cuidado na conservação das pinturas. A pintura em geral, o máximo que vai acontecer é dar uma empoeirada, então você vai passar um paninho seco de preferência, porque você não sabe a técnica muitas vezes que o artista usou, pode ser que você vai passar um molhado e vai causar algum dano para a tela. Então é isso, no mais aproveitem a sua coleção, quem não tem comece, aproveite agora para fazer as suas pesquisas, tá? Em geral a gente recomenda que seja obra de arte original, né? Que tenha uma procedência. Se você não tem essa formação, essa iniciação em arte, procure um profissional especializado. E é isso. Fica aqui o nosso abraço, tá? Vamos ser criativos, vamos nos cercar de arte, porque a vida fica muito mais saborosa e muito mais valiosa. Valeu? Abraço. No nosso Momento Solidariedade de hoje, a gente mostra o vídeo do Abrigo dos Idosos São Vicente de Paula, que tem pedido ajuda de alimentos e materiais de limpeza. Vale destacar que a ideia desse nosso quadro no Alego News é divulgar o trabalho de assistência a quem precisa. O Abrigo dos Idosos São Vicente de Paula é uma instituição filantrópica de acolhimento ao idoso que vive em situação de vulnerabilidade, em situação de risco ou em situação em que a família não conseguia mantê-lo nem domicílio. A instituição hoje ela tem a missão de assistir esse idoso tanto nos quesitos materiais, social, saúde, lazer, cultura, tendo como objetivo trazer de volta para esse idoso a individualidade, a dignidade, trazer de volta para ele a autonomia. Hoje nós temos maior necessidade em alimentos, materiais de higiene e limpeza, que nós não temos condições somente com a ajuda de 70% do benefício desses idosos. Então nós precisamos muito da ajuda da comunidade, tanto para trazer essas doações para nós, como também para nos fazer uma visita e trazer o carinho, trazer a escuta para esse idoso. Nós estamos aqui de portas abertas para poder receber essas doações. Hoje nós estamos sobrevivendo graças ao apoio da comunidade. Gente, bora ajudar, fazer a nossa parte. É um gesto de amor para com o próximo, ainda mais em um momento como este, em que a solidariedade deve vir em primeiro lugar. O Alego News especial de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.